Revelado, a tática incrível do anticristo exposta. A transformação divina está à porta. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, elevou sua mão poderosa e levou os melhores jovens hebreus para sua corte. Entre eles estava Daniel, um rapaz de notável integridade e fé. Ele e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, estavam agora em um país estrangeiro, onde as imponentes torres de Babilônia e as imagens de ouro tentavam obliterar sua identidade e conexão com Yahvé, o Deus de Israel. As ruas de Babilônia estavam repletas de celebrações e exaltações a deuses construídos com as mãos dos homens. O esplendor da cidade contrastava com a opressão que consumia o coração do povo hebreu, exilado e distante de sua terra natal. O rei Nabucodonosor, em sua busca por adoração, decidiu erguer uma estátua de ouro, uma imagem colossal que clamava a reverência de todos. Um decreto foi promulgado, ao som das trombetas e de toda sorte de instrumentos. Cada homem, mulher e criança deveria se prostrar e adorar a imagem. A lealdade de Daniel e seus amigos estava em jogo. Em meio à pressão, eles se uniram em oração, clamando pela intervenção divina. Ó Deus de nossos pais, não nos abandone, imploraram em seus corações. Mesmo na face da brutalidade do rei, a adoração a qualquer outro era inaceitável. Quando a música ecoou e a multidão se prostrou, os jovens hebreus mantiveram-se firmes, pois a verdade da promessa de Deus queimava como um fogo sagrado em seus corações. O rei, ao ouvir rumores da resistência, ficou furioso e convocou Daniel e seus amigos. As palavras de Ananias, Misael e Azarias ressoaram com poder. Não nos preocupamos em responder a isso, ó rei. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar da fornalha ardente, ele nos livrará. Mas, mesmo que não o faça, não adoraremos a sua imagem. As chamas da fornalha se erguiam como a ira do rei, e, arrastados de maneira brutal, eles caminhavam para um destino que parecia sem esperança. Neste momento crítico, o que parecia um fim era, na verdade, o começo de uma exibição gloriosa do poder de Deus. Eles foram lançados nas chamas, e ao olharem para o céu, uma certeza sobrenatural os envolveu. Eles não estavam sozinhos. Uma figura, semelhante ao Filho dos Deuses, apareceu no meio da fornalha, protegendo-os. Os príncipes da Babilônia, testemunhas do ato de fé, mal podiam imaginar a transformação que aquela resistência iria desencadear. E assim, enquanto as chamas consumiam aquele que tentava esmagar sua fé, a verdadeira luta apenas começava. A cena estava preparada, a presença divina se fazia palpável, e uma pergunta ressoava: o que seria necessário para que o rei Nabucodonosor reconhecesse o Deus verdadeiro? A história não terminou aqui. Para saber o que aconteceu a seguir, você deverá continuar acompanhando o mistério da intervenção divina aguardando a próxima revelação. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. No centro das chamas, Ananias, Misael e Azarias permaneciam firmes, verdadeiramente imunes ao calor mortal que os cercava. O brilho da fornalha não era para eles, uma luz celestial resplandecia, e o quarto homem entre eles irradiava uma glória que sobrepujava o fogo. Nabucodonosor, do lado de fora, observava, perplexo. Sua raiva se transformava em confusão, e a dúvida começava a brotar em seu coração endurecido. Ele convocou rapidamente seus conselheiros, questionando o que significava aquele milagre. Não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Perguntou ele, com suas palavras carregadas de incredulidade. Mas a resposta que veio de seus súditos foi simples e direta: sim, ó rei. Com um ar de espanto, Nabucodonosor prosseguiu: mas eu vejo 4 homens soltos, que andam no meio do fogo. E nenhum mal lhes sobreveio, e a aparência do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses.
Daniel 3:24-25. O rei, tomado por um pressentimento de poder sobrenatural, aproximou-se da fornalha. Com um grito, ele chamou: servos do Altíssimo, saia, e venha. Ananias, Misael e Azarias saíram da fornalha, suas vestes intactas, sem um traço de fumaça ou cheiro de fogo. O povo ficou em silêncio, observando a extraordinária libertação que se desenrolava diante de seus olhos. Nabucodonosor, então, reconheceu algo que jamais havia notado antes: a força do Deus de Israel. Bendito seja o Deus de Ananias, Misael e Azarias, proclamou o rei em voz alta, o temor reverberando em seu coração. Ele fez um decreto que reverberou por todo o domínio babilônico, estabelecendo que qualquer um que falasse contra o Deus de Israel seria despedaçado. Pois não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel 3:29. Daniel, que também havia sido levado ao exílio, ouvirá os ecos das façanhas de seus amigos. A notícia sobre o ocorrido na fornalha chegou até ele e ele se uniu em louvor ao Deus que as chamas não podiam consumir. A transformação que começava a se desdobrar não era apenas a de Nabucodonosor, mas de todo um reino que começava a ser impactado pela verdade. Contudo, em meio ao afluxo da adoração, uma inquietação crescia nas sombras de Babilônia. Havia forças escuras que se moviam, desde tempos antigos buscando silenciar a luz. Um espírito de resistência se formava, pronto para absorver o que testemunharam os servis fiéis de Yahvé. Um aviso sussurrava nos corredores da corte babilônica: este não é o fim, mas um início ainda mais profundo. Enquanto isso, nos céus, uma reunião celestial tomava forma. Anjos discutiam a intervenção de Deus e o impacto da fé dos jovens hebreus. A batalha espiritual estava longe de ser vencida, pois a resistência contra a verdade se intensificava. O plano soberano de Deus estava sendo tecido nos corações e mentes, e uma tempestade espiritual se preparava para se desdobrar na história. Assim, os passos de Nabucodonosor estavam sendo guiados, mas quem colocaria as rédeas no futuro deste rei? Qual seria o próximo movimento do Deus Altíssimo, que transformava diamantes de fé a partir das cinzas da adversidade? A resposta aguardava nas próximas revelações, onde a resistência do anticristo finalmente encontraria seu destino na história da salvação. Os ecos das exaltações a Yahvé ainda ressoavam pelas ruas de Babilônia, mas nas sombras, um murmúrio maligno se levantava. Nos corredores opulentos do palácio, os conselheiros de Nabucodonosor, embora impressionados com o milagre, já tramavam suas intrigas. Um deles, chamado Meusar, que havia presenciado a glória de Deus manifestada, agora se tornava um agente de dúvida. Ó rei, as palavras que tu proferiste podem incitar a revolta dos babilônios, advertiu Meusar com um tom astuto. A religião antiga dos nossos antepassados não pode ser esquecida. A idolatria que nos trouxe vitória em batalhas deve ser honrada. Precisamos rever essas mudanças antes que causem mais estragos. Com esses pensamentos plantados em sua mente, Nabucodonosor, mesmo diante da evidência do poder de Deus, começou a vacilar. A dúvida, como serpente, se enrolava em seu coração, hábil e silenciosa. Enquanto os homens buscavam relatar suas visões a ele, a força do verdadeiro Deus ficava opaca nas páginas da história babilônica. Mas o Altíssimo já tinha uma resposta em mente. Em uma noite, enquanto o rei dormia pesadamente, um sonho o atormentou. Nebulosas imagens dançavam diante de seus olhos, figuras grotescas tomando forma à medida que se entrelaçavam. Ele via uma estátua colossal, cujos pés eram de barro, representando os reinos da terra, mas uma pedra não cortada vinda da montanha despedaçou a imagem, reduzindo-a a pó. Nabucodonosor acordou em pânico, seu coração batendo descontroladamente. Quem poderá interpretar este sonho? Ele indagou, angustiado, chamando novamente Daniel. Não era a primeira vez que esse jovem hebreu lhe era apresentado como um canal da sabedoria celestial, mas cada chamada estava imbuída de uma nova expectativa e temor. Quando Daniel se apresentou diante de Nabucodonosor, a presença de Deus pairava sobre ele. Ó rei, o Deus do céu revelou ao teu sonho o que deve acontecer nos últimos dias. A estátua que viste representa o ciclo do poder humano, que eventualmente será destruído pelo reino eterno do Altíssimo, disse Daniel, sua voz firme como pedra. O rei atentou-se à interpretação.
Ele viu a mão de Deus ali, uma prova de que sua soberania estava além das armadilhas humanas. No entanto, a fúria de forças obscuras já se agigantava na cidade, rosnados de resistência se formando, incapazes de aceitar que o destino de Babilônia pudesse se submeter ao Deus de Israel. Enquanto Daniel falava, sombras pareciam se formar, espessando-se na mente do rei. O plano maligno do anticristo começava a revelar suas garras, um esforço insidioso para nos desviar do Altíssimo e da verdade da salvação. Ao mesmo tempo em que Nabucodonosor se questionava a fé que se intensificava em seu coração, outras forças tentavam arrastá-lo de volta às entranhas da escuridão. Mas, quem é esse Deus que pode governar sobre reinos? Sussurrou Melzar em seu íntimo, agitando sua mente com interrogações. Em seu ser se formava essa indiferença para tudo que não se enquadrasse na tradição de Babilônia. Era um momento de tensão crescente, onde os servos do Senhor precisariam enfrentar não apenas a fúria de um rei vulnerável, mas também uma potestade que buscava sangue e controle sobre as nações. E então, um sussurro divino ecoou nas alturas, um chamado à ação. Através do sacrifício e da fé, levantarei um novo remanescente que será sal e luz entre as nações. Há um plano que ainda não foi revelado e que conduzirá à vinda do meu filho. A batalha espiritual estava apenas começando, e as linhas de conflito se formavam, preparando-se para um combate que mudaria o curso da história. O que o Deus Altíssimo fará em seu plano soberano? O que mais se desdobraria em um mundo onde o anticristo buscava encobrir a luz divina? O tempo se aproximava. Os dias que se seguiram trouxeram um clima de inquietação à Babilônia. O rei Nabucodonosor, atormentado por seu sonho e pela interpretação de Daniel, buscava consolar seu espírito perdido em meio à agitação das vozes de seu conselho. Porém, ao mesmo tempo, uma neblina de dúvida pairava sobre o palácio, obscurecendo a verdade revelada. Melzar, consumido pela necessidade de controlar o rei e o reino, tramou nas sombras. Ele reuniu os outros conselheiros e sugeriu audaciosamente: se este Deus é verdadeiramente poderoso, ele não permitiria que desafiássemos a nossa herança. Neste reino, colocaremos em prática um grande ídolo para nossa adoração, e qualquer desvio deverá ser punido severamente, fazendo com que a cidade se una em reverência às antigas deidades. O plano foi recebido com murmúrios de aprovação e temor. Cada um começou a discutir em sussurros subversivos, como se um poder oculto estivesse incitando-os à rebelião contra o Altíssimo. E assim, em um ímpeto de ambição e avareza, Melzar e seus cúmplices decidiram erguer uma estátua de ouro, digna da glória da Babilônia. Enquanto isso, Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, permaneciam em oração e súplica ao Senhor, buscando orientação. Em seus corações habitava o zelo pela glória de Deus. Quando souberam da edificação da estátua, um sutil temor tomou conta deles. O que aconteceria com o povo de Deus em meio à transgressão? O que lhes reservava a trama insidiosa que se desenrolava nas sombras palacianas? Quem se atreverá a se inclinar diante de uma imagem feita por mãos humanas, sabendo da majestade de nosso Senhor? Disse Ananias, a determinação ressoando em sua voz. Se vier a haver um verdadeiro teste de fé, seremos preparados. Pois ele nos preservará, ainda que tenhamos de sofrer. Quando a estátua foi inaugurada, uma multidão de babilônios se reuniu. A música soou e a ordem foi proclamada: todos devem se prostrar diante da imagem que o rei Nabucodonosor ergueu, sob pena de morte. O clamor ecoou pelo vale, e muitos, movidos pelo medo, se submeteram, mas em meio à multidão, 3 homens se mantiveram em pé: Ananias, Misael e Azarias. A recusa em se prostrar diante do ídolo soou como um estrondo nas paredes do palácio. Melzar, ao se dar conta da afronta, ardia em fúria. Ele se dirigiu ao rei: ó rei, aqueles homens que ignoraram a tua ordem são hebreus que desprezam a autoridade de Babilônia. A cólera de Nabucodonosor se intensificou, e ele convocou os seus 3 servos. É verdade que não se inclinarão diante da obra das minhas mãos? Questionou o rei, sua voz repleta de raiva e confusão. Se não o fizerem, qual Deus os livrará disso? Os 3, firmes em fé, responderam com coragem: não precisamos nos defender de ti, ó rei. O nosso Deus, a quem servimos, é poderoso para nos livrar da fornalha ardente, e ele nos salvará de tuas mãos, mas,
Mesmo que não o faça, não adoraremos a tua imagem. A tensão crescia, e fogo puro de uma fornalha ardente era preparado como instrumento de punição. O que se tornaria de Daniel e seus amigos? A batalha espiritual ganhava intensidade enquanto o povo se dividia entre fé e medo. Meusar calmamente alimentava a sua traição. A imagem do anticristo começava a se revelar, e a cesta da fidelidade de Deus se equilibrava sobre a corda esticada da provação. A cada segundo, o tempo se tornava mais precioso, com tendências do céu e da terra se chocando de maneira visceral. Um grande conflito se aproximava, e a revelação do plano soberano de Deus estava prestes a desabrochar em manifestações gloriosas. Mas o que acontecerá quando a fornalha entrar em erupção? E qual será o testemunho que o Senhor dará por meio de seus servos? A pergunta pairava nas mentes de todos, um mistério divino que ecoava pela eternidade à espera de resposta. E assim, no dia determinado, sob um céu pesado e carregado de nuvens sombrias, a fornalha ardente rugia como um leão faminto. As chamas dançavam em sua iridescente majestade, suas línguas de fogo estendendo-se como se quisessem devorar qualquer um que se opusesse ao decreto do rei. A multidão ao redor, um mar de rostos ansiosos, respirava profundamente, pois a tensão no ar estava palpável. Fazei que os mensageiros tragam aqueles homens que se opuseram à ordem do rei, ordenou Nabucodonosor, enquanto sua ira fervia. Os corações dos babilônios se afligiam com a expectativa do que aconteceria a Ananias, Misael e Azarias. Eles eram conhecidos, talvez até admirados, mas agora, sua coragem se tornará um estandarte de rebelião contra o domador de nações. O rei, em sua desesperada busca por controle, aproximou-se da fornalha. Quais deuses poderiam livrá-los das minhas mãos? Murmurou para si mesmo, amedrontado pela incerteza que agora misturava sua ira. O cruel brilho em seus olhos mirava aqueles três, crentes indomáveis, que permaneceram firmes em sua convicção. Se não se inclinarem, vocês conhecerão o meu poder, bradou ele. Em meio a essa turbulência, um leve murmúrio começou a crescer nas profundezas do coração dos três jovens hebreus. As palavras da Torá ecoavam em suas mentes: não temerás diante deles, pois o Senhor te é um Deus forte. Enquanto os guardas se preparavam para conduzi-los à fornalha, eles trocaram olhares de determinação. A lembrança de que seu Deus era fiel era um poderoso consolo em tempos de angústia. Ó rei, não devemos nos defender de ti, reafirmou Ananias, sua voz não se entregando ao medo, mas oferecendo um testemunho de fé. Se formos lançados na fornalha, o nosso Deus a quem servimos pode nos livrar dela e, ainda que não o faça, não nos prostraremos diante da tua imagem. O conselho do rei observava com terrível expectativa, e o próprio Nabucodonosor se sentia desorientado. Ele viu como a decisão de três jovens poderia redefinir seu domínio, sua glória e seu entendimento sobre o poder. Arrebatado pela fúria, o rei ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. As chamas eram alimentadas com raiva e desprezo, o calor intenso subindo como um grito ao céu. Quando os guardas seguraram os hebreus e se aproximaram da entrada da fornalha, um arrepio percorreu a multidão. Pela primeira vez, visões de medo começaram a surgir nos olhos do povo. É a hora do teste. O fim dos desobedientes, pensaram alguns. Mas, no entanto, lá dentro do coração do batismo de fogo, uma presença divina começou a aquecer ainda mais aquele momento. Não era só uma fornalha, mas o palco de uma revelação que mudaria não só a história de Babilônia, mas o próprio entendimento da soberania de Deus perante os homens. Antes que as chamas pudessem tocar os corpos e a morte se anunciasse, o céu estava prestes a intervir. Poderosas testemunhas ocultas no reino espiritual se preparavam para o desenrolar do drama divino. O que se tornaria do teste de fé? Poderia um Deus invisível resgatar seus servos em meio ao fogo? Enquanto os hebreus eram jogados na fornalha, uma luz esplendorosa começou a clarear as trevas. E com isso, os olhares do povo, e mesmo de Meusar, se voltaram para a fornalha, onde as labaredas pareciam dançar não só com raiva, mas com um propósito, um novo despertar. E eis que lá, dentro da fornalha ardente, não estavam apenas 3 homens como se esperava, mas eram 4 que andavam em meio ao fogo. O quarto era semelhante ao filho dos deuses.
O mistério do plano soberano de Deus estava se desdobrando sob seus olhos. O que significava a aparição da quarta figura no incêndio? Como poderia um Deus que parecia ausente agir tão poderosa e instantaneamente? Os babilônios se perguntavam, enquanto o Redentor começava a transformar o desespero em esperança, e as chamas ardentes em uma manifestação de divindade gloriosa. Quando a fornalha rugiu, não apenas o calor das chamas aumentava, mas também a expectativa nas almas que espiavam de longe. Ananias, Misael e Azarias permaneceram firmes, e a presença que agora habitava com elas era uma manifestação do poder e da compaixão de Deus. As chamas não nos tocam, pois o Senhor está conosco, declarou Misael, a voz firme, ecoando na fornalha. Os 3 jovens, cercados por calor mortal, não eram mais prisioneiros do pânico, mas sim testemunhas da fidelidade divina. Enquanto isso, do lado de fora, a multidão se espremia, espantada. Olhos que antes brilhavam com raiva agora estavam arregalados em incredulidade. Nabucodonosor esfregava os olhos como se estivesse tendo uma visão. Ele se inclinou para olhar mais de perto e, ao ver os jovens, sua mente lutava contra a lógica. Não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Ele perguntou aos que estavam ao seu lado. O temor começou a invadir seu coração e ele respondeu, mas agora vejo 4 homens soltos, e eles andam em meio ao fogo, e não sofreram dano, e a aparência do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Daniel 3:24-25. A revelação do rei foi uma explosão de dúvidas e resignação. O Deus que ele havia invocado parecia frágil frente ao poder do Deus dos Hebreus. A luz que emanava da fornalha era como um farol na escuridão de sua idolatria, e seu orgulho começava a desmoronar sob a incredulidade. No seio da fornalha, a presença do quarto homem era a manifestação do resumo da promessa feita ao povo de Israel: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43:2. Nessa autêntica revelação, Ananias, Misael e Azarias não eram apenas espectadores de um milagre, mas participantes do plano soberano de Deus, que se estendia além do tempo e da tribulação. Aos poucos, a agitação na multidão se transformava em murmúrios de assombro. Olhares de espanto eram trocados entre os babilônios, enquanto as vozes do rei e de seus conselheiros se tornavam ecos distantes. O poder do Deus dos Hebreus havia se tornado uma realidade inegável, suas mãos estavam visíveis, mesmo sobre a besta em seu poder. Nabucodonosor, incapaz de esconder sua confusão e indignação, ordenou que os homens saíssem da fornalha. Ananias, Misael, Azarias, saí e vinde cá. O temor reverente se misturou com a raiva, e o rei preparava-se para um enfrentamento que ele não imaginava. Quando os 3 jovens emergiram, não havia nem mesmo o cheiro de fumaça neles, suas vestes intactas, e seus rostos radiantes com a luz da verdade que acabaram de testemunhar. Maravilhados, os babilônios perceberam que o que era para ser um fim cruel tornou-se o início de algo grandioso. Nabucodonosor, em tom de súplica e incredulidade, declarou: Bendito seja o Deus de Ananias, Misael e Azarias, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não tocaram no seu corpo, e não se prostraram aos meus deuses. Daniel 3:28. A declaração, poderosa e transformadora, ressoava como um eco de redenção e desvio das suas crenças. Mas o rei não percebeu que esse foi apenas um vislumbre da intervenção divina. O que aconteceria a seguir estava inscrito nas estrelas, um plano soberano ainda mais profundo que transbordava em promessas e revelações, deixando a Babilônia em suspense sobre o caminho que Deus traria para seu povo. E assim, enquanto Ananias, Misael e Azarias eram restituídos ao seu lugar, o coração de Nabucodonosor estava prestes a ser desafiado de formas que ele nunca poderia imaginar. As chamas do inferno não apenas queimavam ao redor deles, mas agora aqueciam as fundações de um novo entendimento sobre quem era realmente o Deus Altíssimo. Mas o que estava prestes a ocorrer ainda estava envolto em mistério. Qual seria o próximo movimento do rei e os desdobramentos da soberania divina? Os ventos da mudança já sopravam, prontos para moldar o futuro de toda uma nação. Os ecos da adoração ao Deus dos Hebreus reverberavam no coração de Nabucodonosor, mas sua mente ainda lutava contra o peso da verdade. Quem pode livrar como este Deus?
Sussurrou, perplexo, enquanto observava os 3 jovens. Ele estava prestes a aprender que a intervenção divina não era apenas um ato de misericórdia, mas uma profunda reviravolta em sua própria vida e reinado. Os magos e conselheiros que anteriormente lhe haviam prometido segurança e palavra de poder agora estavam em silêncio, suas faces pálidas e olhos arregalados refletindo a sensação de urgência que permeava o ar. Nabucodonosor virou-se para eles, determinado a entender a essência daquele milagre. Reúnam-se! Ordenou, a voz firme, mas um novo respeito surgia em seu olhar. Enquanto isso, Ananias, Misael e Azarias sentiam que a presença do Todo-Poderoso ainda os envolvia, uma aura de proteção e graça que superava qualquer temor. Eles sabiam que, apesar de terem sido livrados da fornalha, uma nova provação os aguardava. Os sabedores e os nobres, temendo a ira do rei, congregaram-se ao seu redor. Ó rei, este Deus é poderoso, mas nós lhe damos conselhos outros, não é sábio alinhar-se com a fé dos hebreus. Vá ao templo de Merodach e ofereça sacrifício a ele, e sua prosperidade será duplicada, disseram, tentando atrair o rei de volta às suas antigas crenças. Mas Nabucodonosor estava diferente, havia um fio de humanidade ressurgindo em seu ser, uma inquietação que o impelia a buscar mais sobre aquele Deus que se mostrará tão próximo na fornalha. Qual é o nome desse Deus? Perguntou obstinadamente. Um murmúrio percorreu a multidão enquanto esperavam uma resposta. Há um plano soberano, enviado em forma de promessa. O Deus de Ananias, Misael e Azarias é o Senhor dos Exércitos, o Altíssimo, que não se inclina a ídolos. Respondeu, a voz cheia de coragem. Era Azarias, que falava em nome de seus companheiros, sua confiança inabalável emanando como um perfume que atraía os que o rodeavam. Nabucodonosor, sentindo um misto de raiva e curiosidade, buscou ainda mais respostas. E o que farei agora? Meu reino está ameaçado. O que devo buscar na escuridão de vocês? Seus olhos ardentes tiveram um vislumbre de vulnerabilidade, um pedido tácito por orientação e fuga do labirinto de sua própria arrogância. Busque ao Senhor. Ele é capaz de transformar o coração do homem e derrubar reinos por sua vontade. Assim como nos livrou do fogo, ele pode livrá-lo de uma atadura maior, a idolatria. Ananias exclamou, sua voz ecoando como um chamado à ação. A multidão ficou em suspense. No fundo de seus próprios corações, havia um desejo de mudança, um anseio por liberdade tão grande quanto o que Ananias, Misael e Azarias haviam mostrado. O próprio Nabucodonosor parou, subitamente atingido pela verdade que falava com autoridade. As paredes de sua arrogância começaram a ruir. Mas no céu, as nuvens seguiam um plano maior. As visões de um futuro além do imediato começaram a se entrelaçar. A profecia de um novo reino se aproximava, e um influente inimigo se preparava para surgir entre eles. Nabucodonosor estava prestes a ser protagonista não de uma queda, mas de uma aliança divina que o levaria a novas alturas, uma aliança que, mesmo na escuridão de seus próprios desejos, poderia cumprir o propósito soberano de Deus para toda a humanidade. E assim, enquanto o dia lentamente se transformava em noite, os caminhos de Deus pareciam se articular com precisão. O que seria desta transformação? Que desafios emergiriam das deliberações de um rei que estava prestes a mudar seu destino? As estrelas brilhavam intensamente no firmamento, e com elas surgia a promessa de que os planos divinos, ocultos aos olhos mortais, estavam se desenhando para um futuro glorioso. Mas o silêncio que seguiu as palavras de Ananias era palpável, quente como o calor da fornalha que havia preservado suas vidas. O rei, aturdido, olhou intensamente para os 3 jovens, como se pudesse entrever a chave de seu próprio destino em seus rostos determinados. O murmúrio da multidão crescia em tensão, como as ondas de um mar agitado, ansiosas por um sinal claro da próxima fase. Por quanto tempo me permitirão permanecer em incerteza? Bradou Nabucodonosor, seus olhos olhando para cada um de seus conselheiros. Ele não buscava apenas respostas, mas a libertação de suas correntes invisíveis. Este Deus dos Hebreus, o que ele quer de mim? Como posso agradá-lo? Enquanto os magos e sábios refletiam, incapazes de oferecer orientação, Ananias tomou coragem e avançou, desafiando o que antes lhe teria sido impensável. Ó rei, a mudança que busque é mais do que ritual,
é arrependimento. Dê ouvidos ao Deus que se revela em poder e amor. Deixe os ídolos que não podem falar, o Deus vivo tem propósitos para você. O coração de Nabucodonosor começou a pulsar ao ritmo de uma nova batida, aquela que ecoava de um reino mais alto que o seu. A imagem de um trono ainda mais glorioso se formou em sua mente, muito além dos portões de Babilônia. Porém, dentre as sombras do seu palácio, um pensamento maligno começou a germinar em sua mente. Mas se este Deus é tão grande, será que não pode ser desafiado? Poderá ele desviar a mão da minha vontade? E assim, enquanto as palavras de Ananias ecoavam, um espírito de confusão e dúvida começou a se enraizar nos corações dos nobres, instigados por um desejo de manter a velha ordem. Entre eles, um homem chamado Beltesazar, cujos olhos mostravam uma fusão de ansiedade e poder, balançou a cabeça em reprovação. Rei, reuniremos um conselho. Podemos evitar que você seja influenciado por essas vozes estranhas. Os hebreus só são homens, tal como nós, são vulneráveis. Ele murmurou, utilizando cada palavra para alimentar a discórdia no coração do rei. Mas Ananias ficou firme, sua fé irradiando uma luz que iluminava até os cantos mais sombrios daquela sala repleta de intrigas. Rei, não duvide, pois o Senhor não é limitado como os deuses que você conheceu. Ele deseja não apenas sua adoração, mas a entrega sincera do seu coração e a rendição de seu reino. Desconcertado, Nabucodonosor se viu em uma encruzilhada espiritual. Suas próprias intenções poderiam ser subvertidas em um momento de definição. Suas mãos, que antes haviam deliciado-se em poder, agora tremiam na consciência de um Deus que não conhecia por completo. A voz do Senhor pairou como um eco na mente do rei. Ele revisitou as visões que o acompanhavam em sonhos, a estátua de ouro, sua erigida imagem farejando o terreno da mais alta arrogância. Aqueles sonhos não eram meramente fabricados pela sua imaginação. Ele se lembrou das admoestações que não quis ouvir. A intercessão dos jovens se tornava mais uma iluminação do que ele havia ignorado. Nesse instante, as estrelas pareciam se alinhar no céu noturno. Era como se os céus estivessem borrando as linhas do tempo para revelar o que estava prestes a acontecer. Nabucodonosor levantou-se abruptamente, agora determinado. Que escolha me resta a não ser submeter a minha vontade a esse Deus? Se ele puder salvar como me disseram, então eu o honrarei. Mas uma sombra pairava sobre seu rosto, um adversário surgiria em breve que provocaria testes a essa nova determinação. O espírito maligno que habitava entre os nobres de Babilônia já começou a tramá-lo, forjando uma aliança sombria entre os descontentes. A batalha por sua alma ainda não acabou, rei. Sofrenado pelo dilema, Nabucodonosor olhou para o horizonte, onde as muralhas da cidade resplandeciam ao luar, apontando para a imensidão de decisões ainda por virem. E a pergunta ecoou em seu coração, ressoando como um tambor distante de um campo de batalha espiritual. Estaria ele preparado para o confronto que se aproximava? E assim, o plano de Deus começou a se desdobrar de uma forma que atravessaria a história, revelando não apenas o destino de Nabucodonosor, mas uma lição eterna sobre a verdadeira adoração e a luta contra a razão do homem. O que ainda estava escondido nas páginas do tempo, aguardando um futuro glorioso. Uma resposta se aproximava, ecos de uma aliança divina, que conectariam-se às promessas da eternidade. As horas se passaram como um pesadelo interminável no palácio, onde cada sombra parecia esconder segredos perigosos. Nabucodonosor, em seu trono feito de mármore e ouro, lutava para equilibrar sua vontade e a nova convicção que começava a brotar em seu coração. Ele sentia resistência em sua alma, uma batalha que ecoava na quietude do recinto. Entre os conselheiros, Beltesazar, um dos mais astutos, não permitia que a dúvida do rei prosperasse. Ó rei, a fala desses hebreus é sedutora, mas eles não compreendem a grandeza de Babilônia. O poder é a nossa herança, não podemos deixar que a influência estrangeira abale a nossa soberania, dizia ele, usando um tom condescendente, como se tentasse afastar uma mosca indesejada. Entretanto, Ananias, acompanhado por Misael e Azarias, não permaneceu em silêncio. Ó rei, seu reino será estabelecido em justiça e honra, se você se voltar ao Deus que não conhece. O melhor dos reinos, construído sobre a iniquidade, cairá,
mas o reino do Senhor permanecerá para sempre, declarou ele, com uma determinação que cortava o ar como uma espada afiada. A tensão aumentava. Nabucodonosor olhou fixamente para eles, um mar de confusão em seus olhos. Ele era um homem acostumado a ter todas as respostas, mas agora questionava seu próprio legado e gloriosas conquistas. Estais a afirmar que eu, Nabucodonosor, teria de abandonar a adoração de meus deuses e submeter-me a um Deus que não conheço? O que se sucederia a meu reino, a Babilônia? Esse questionamento, quase um grito, ressoou nas paredes do palácio e entre os nobres presentes. Várias vozes começaram a sussurrar, trazendo dúvidas e instigando o rei a permanecer na segurança da adoração que conhecia. Cuidado, rei, com as palavras que você ouve. A insurreição das ideias hebraicas pode levar a Babilônia à queda. Eles querem sua destruição sob o nome de uma divindade que não pode ser vista. As palavras de Beltesazar, cheias de veneno, encontrarão eco em alguns, enquanto outros, como os jovens, se tornavam cada vez mais firmes. Enquanto isso, nas profundezas de seu espírito, Nabucodonosor sentiu uma luz emergir, como um sol que irrompe pela escuridão. A verdade do Deus vivo ressoava em sua alma, e ele se lembrou das visões que o atormentavam em seus sonhos. Essa luz tremeluzente oferecia esperança, enquanto sombras de malícia continuavam a sussurrar ao seu redor. E então, um plano se formou no coração do rei, uma decisão que desafiaria tanto os hebreus quanto seus nobres descontentes. Ele se levantou, crendo que poderia moldar um destino que contemplava os dois lados. Farei o que é melhor por meu reino. Convoquem todos os líderes e os sábios de Babilônia. Eu não poderei enfrentar os hebreus sem conhecer mais sobre o Deus a quem eles servem. Quero entender e, quem sabe, conquistar essa nova adoração, se ela se mostrar digna. Ouvindo isso, as palavras de Ananias se tornaram como fogo, incandescentes com um propósito divino. Que a sabedoria do Senhor resplandeça sobre ti, ó Rei, pois isso será um teste para a sua alma. Os céus precisam ser consultados, e as verdades de Deus reveladas antes que você avance. Assim, os nobres e líderes foram reunidos, e a atmosfera mudava lentamente, como o fluxo de um rio forte. Nabucodonosor se preparava para uma reunião que poderia redirecionar o curso de seu reinado e, potencialmente, a nação de Babilônia. Enquanto isso, em outra esfera, um espírito maligno se agitava, espreitando a espreita. Ele já havia percebido a fragilidade da determinação do rei e buscava formas de distorcer suas inclinações. Nas trevas, um murmúrio secreto começou a se formar. A conexão com o Altíssimo deve ser destruída. Ele não permitirá que esse rei, cujas mãos foram ungidas pelo poder da terra, seja desviado. E assim, as peças se moviam no tabuleiro cósmico que Deus desenhara. Anjo e demônio, luz e sombra, se entrelaçavam em um conflito intenso e cósmico, que se revelaria em breve. Em meio à incerteza, o desdobramento divino do plano se aproximava. Qual seria o próximo passo? As nações pendiam da balança da decisão, e os efeitos das escolhas de Nabucodonosor poderiam ecoar por gerações. O destino de Babilônia estava entrelaçado com um propósito maior. O desfecho dessa luta sobre quem governaria sobre os corações e reinos era iminente. Uma nova aliança estava prestes a ser testada, e uma revelação divina aguardava para se manifestar. Diante da iminente reunião de Nabucodonosor com seus conselheiros, a atmosfera no palácio estava saturada de tensão e expectativa. Os nobres, ansiosos para não perder o favor do rei, sussurravam entre si, tentando discernir como navegar os mares tumultuosos da nova devoção que despontava na corte. O rei, por sua vez, lutava contra a batalha interna que pulsava em seu coração, como um campo de batalha entre a velha idolatria e uma nova adoração que não compreendia completamente. Enquanto isso, Ananias, Misael e Azarias, cientes da gravidade da situação, se reuniram em oração, suplicando ao Senhor que iluminasse a mente de Nabucodonosor e que o ajudasse a discernir entre a verdade e a escuridão. Com fé inabalável, eles reiteraram as promessas de Deus, sabendo que suas vidas e a de todos os hebreus estavam interligadas ao destino desse rei. Ó Senhor, que o teu nome seja glorificado, que tu possas abrir os olhos deste homem poderoso, para que ele veja a glória do Senhor dos Exércitos. Clamavam os jovens,
sua fé ardente no poder transformador de Deus. Na sala do trono, o rei finalmente confrontou os sábios e conselheiros mais altos de Babilônia. Vocês me trouxeram neste dilema, e eu quero compreensão. O que podemos aprender sobre o Deus dos Hebreus? Quem é esse Deus, e por que ele enviou esse milagre entre nós? Sua voz ressoava como um trovão, mas sua mente parecia uma tempestade de confusão. Um dos magos, incerto, começou a falar, mas seu discurso se perdeu na incapacidade de explicar o inexplicável. Nabucodonosor se impacientou. Se não tem a resposta, então que sentido faz essa adoração? Sua frustração tornou-se cada vez mais aparente, como se um manto de fúria estivesse cobrindo. Os nobres continuavam hesitantes, tentando reunir palavras que transmitissem valor ao rei. Ó rei, talvez deveríamos consultar a sabedoria vinda do templo de Merodach. Ele é nosso Deus tradicional, que certamente traria respostas através de sua ligação com a terra, sugeriu um conselheiro, pensando em como agradar o rei sem confrontar sua nova busca. A indignação de Nabucodonosor estourou como um vulcão. Vou lhe dizer o que há de errado com isso. Estou cansado de ouvir os mesmos ecos de devoção a ídolos que não têm poder. Se este Deus dos Hebreus é tão incrível, então, que eles venham e nos mostrem o que podem fazer. Desafiou ele, provocando um alvoroço entre os nobres. Porém, no coração de Nabucodonosor, uma centelha de esperança ardia. Seu espírito, inquieto, começou a entender que a adoração estava se desdobrando para além do que a visão terrestre podia captar. O que mais posso fazer para conhecer esse Deus? Ele questionou, em um tom que alternava entre dúvida e determinação. Naquela mesma hora, uma onda de luz celestial parecia envolver Ananias, Misael e Azarias, alimentando sua fé ainda mais. Eles sabiam que estavam diante não apenas de um rei terrenal, mas de uma oportunidade divina. Ó rei, o Senhor dos céus deseja que você busque a verdade. Você deve se entregar em arrependimento, pois somente assim poderá receber a sabedoria que busca. A voz de Misael foi firme, penetrante. Os olhos do rei estavam fixos neles, a batalha em sua alma exposta em sua expressão. Essa era uma escolha monumental alterar o curso de História, um renascimento espiritual, que, se aceito, poderia expandir-se além das fronteiras babilônicas. Mas ali, nas sombras, a escuridão não estava arredada. Beltesazar, intrigado e vigilante, sussurrou para outro conselheiro: este plano de adoração a um Deus que não podemos ver é uma tolice. Precisamos conduzir o rei de volta à tradição. Sua loucura ameaçará nossos espíritos e a estabilidade da Babilônia. As palavras sombrias começaram a ecoar pela sala quando outros nobres concordaram com a audácia. Se Nabucodonosor se confessar a um Deus que não conhece, isso poderá trazer destruição. Um levante se formará entre os nossos, e nossa história será manchada. Enquanto esse tumulto se formava, Nabucodonosor, à beira de uma grande decisão, olhou novamente para os 3 jovens hebreus. Ananias, Misael, Azarias, vocês têm falado com tal fervor porque devem eu me submeter e não resistir ao que sempre conheci? A luz nos olhos desses jovens intensificou-se. Ó rei, nossa fé não é sobre resistir à tradição, mas reconhecer a verdade que pode transformar vidas. Lembre-se da fornalha, onde o Deus que servimos revelou seu poder. Ele é o Senhor que não apenas guia, mas estabelece reinos. Então, em uma fração de segundo, uma revelação dividiu a consciência do rei. O plano soberano de Deus começou a se desdobrar como um grande manto sobre a Babilônia. À medida que a luta em seu coração se intensificava, a realização de que estava diante de um novo destino se tornou uma implacável verdade. Mas no momento em que a luz do Todo-Poderoso entrava em seu ser, uma escuridão mais profunda da dúvida tentava estrangular essa nova luz. O que aconteceria quando a verdade se chocasse com interesses estabelecidos? A batalha por Nabucodonosor apenas começava, e a pergunta pairava no ar como uma promessa: o que se tornaria deste rei, cujo destino estava entrelaçado ao plano soberano de Deus? As respostas aguardavam, enquanto as correntes da história começavam a se mover.